Antes da gente falar do nosso papel enquanto pai, eu queria resgatar um pouco do que é ser filho de um pai no Brasil, né? Como foi a viver filho e na relação com o pai, assim, ou a não relação, né? Obviamente a gente não escolhe o pai que a gente tem e a gente também não escolhe o filho que a gente vai trazer para o mundo, né? Pensando sobre isso, eu falei, que bom que hoje eu reconheço que eu escolheria meu pai como pai. Porque, pô, isso é dramático, né, cara? Você olhar para um cara que pessoalmente você não tem nenhum tipo de, sei lá, de afeto, ligação, olhar, troca de carinho, respeito, né? Fico muito feliz, assim, porque hoje eu reconheço que o cara que me trouxe para o mundo é um cara que eu escolheria. Se estivesse ali na frente, ó, tem 4 aí, pega um. Eu escolheria esse camarada, entendeu? Na verdade, eu aprendi a ser pai com a minha mãe. Ela foi casada até quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos. A gente foi morar na França, eles se separaram e eu pensava, pô, é meu pai, aquele ali é meu pai. E com 18 anos eu conheci meu pai biológico. Ao mesmo tempo que eu tenho sorte de ter 2 figuras paternas, eu tenho mais sorte ainda de aprender com o erro deles. Eu acho que é um dever da gente como pai aprender com os erros dos nossos pais para não cometer os mesmos erros e tocar a bola para frente. E tenho também o meu avô. Meu avô foi um grande homem por quem eu tenho um apreço gigante. Hoje ele já está lá em cima nos cuidando. As histórias que as pessoas têm com os pais, eu tenho com meu avô. Eu tenho, sei lá, um dia estava chovendo muito em Porto Alegre e eu falei, cara, eu quero pisar nas poças. E meu avô, não, tá de tênis, como é que tu vai pisar nas poças? E ele foi lá e comprou 2 pares de galocha. A gente foi do centro de Porto Alegre até a casa onde eu morava, pisando em todas as poças possíveis, sabe? Então, são essas lembranças que eu tenho de que, nossa, eu acho que um pai faria isso. E eu tenho também com meu avô. Você lembrou do avô e eu fiquei me lembrando disso. Depois que sou pai, eu fico como o meu avô tratava o meu pai e como ele me tratou e reposicionando essas relações. Eu tive que ensinar para o meu pai, enquanto filho, a me respeitar enquanto gay, a vida inteira. Então essa relação sempre teve nessa tensão, aceitação, não aceitação, enfim. E agora eu tenho que mostrar para o meu pai ainda como eu sou um pai gay. Mas dentro dessa relação eu ganhei um aliado, né, porque ele é apaixonado pelo neto, ele vê o amor que eu tenho pelo meu filho, então ele valoriza demais isso. E a questão sexual não tem mais menor importância hoje, né? Então a minha paternidade transformou a paternidade dele. Meu pai via ele esporadicamente, tipo, hoje em dia eu brinco, falo até nos shows que eu via meu pai em datas comemorativas. Dia dos pais, só. E aí... e hoje em dia, quando fui pai muito novo, fui pai com 21 anos. Meu filho vai fazer 5 agora. Então, eu sempre tive muita preocupação de, pô, como é que eu vou criar o meu filho, como é que eu vou dar sem eu ter recebido essa coisa? Eu tenho até hoje, eu falo, cara, como é que eu vou... Mas aí eu tô deixando ir meio que no flow, assim, sabe? Acerto e erro, sabe? Tentativa e erro ali pra aprender mesmo. Tanto eu aprender como filho, tentar ver na visão do meu pai que acontecia isso, como é que era essa coisa pra ele e como é que é pro meu filho, né? Me ver enquanto pai. Eu sigo mais ou menos a linha do Pedro e do Yuri aqui, que tive um pai muito ausente, assim, né? Minha mãe e meu pai me tiveram e logo depois se separaram. E aí era aquela coisa de eu ver meu pai uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. E o interessante é que na minha memória eu só encontrava com meu pai por insistência da minha mãe, me impregnando. Pedro, liga pro seu pai que você precisa encontrar com ele, senão você nunca mais vai ver sua avó. E aí também era uma coisa bem de datas comemorativas, assim. E de nós 5 aqui, né? 3 não tivemos uma relação próxima com seu pai. O quanto você que escolheria teu pai ali, se coloca um privilégio. Ninguém ensina a ser pai, né? Acho que existe na nossa sociedade a imagem da maternidade, né? Se eu falar maternidade, a gente já logo vai imaginar, né, uma imagem bacana, uma romântica de uma mulher, né, grávida. Mas quando eu falo paternidade, não tem essa imagem na minha cabeça. E foi por isso que eu criei o meu blog. O meu blog surgiu quando a minha mulher falou, olha, eu tô grávida. E eu fui pra internet pra saber o que é ser pai, né? Porque eu não tinha aquela figura
presente na minha cabeça. E é uma discussão muito importante a gente abraçar a paternidade, porque se a gente for parar para pensar, se tu é um cara realmente pai do teu filho, muda totalmente teu estilo de vida, né? Porque, na verdade, a paternidade é um estilo de vida. Eu queria entender com vocês que são pais agora, né? De adolescentes, de pessoas mais novas e tudo mais. Existe de fato esse peso de vocês terem que ser o provedor da família? Eu acho que um dos motivos até dessa ausência do meu pai, por exemplo, eu estudei a vida inteira em escola particular e ele ajudava a pagar. Tive plano de saúde e tal, mesmo morando sempre em periferia, eu era um dos poucos que tinha esse privilégio. Depois na faculdade ele também ajudava a pagar, então ele se via tipo assim, não, meu papel de pai tá sendo feito ali, entende? Então muito, tanto da geração do meu pai, que tem 50 e poucos anos, tanto até da nova mesmo, ver tipo, não, eu ajudo ali na pensão, eu ajudo, e não é isso, né? Eu não tenho a figura da mulher, porque eu sou pai. Quando a gente está em família, que eu tenho tias, minha mãe, enfim, existe essa figura de que eu, como sou o provedor dos meus, eu não posso fazer alguns trabalhos em casa. Então, assim, as minhas tias ficam me protegendo de lavar a louça, de fazer isso, porque eu já sou o provedor, então as minhas filhas que têm que fazer. Porque a gente reveza tarefas. Então, quando é a minha hora de lavar a louça, a minha mãe ou a minha tia fala, não, ele não vai lavar a louça não, porque ele já trabalha o dia inteiro. Se eu fosse me apegar a essa questão do provedor, eu tava fudido. Porque eu sou ator. E quando eu tava me planejando para vir pro Rio, a minha mulher falou que tava grávida, e eu falei, pô, ok, passagem cancelada, vamos ficar aí. Ela hoje ganha mais do que eu e todos os dias de manhã quem fica com a minha filha sou eu. Então se eu fosse me apegar a essa questão de ser o provedor e ser o pai das antigas, putz, eu ia ser um pai muito merda. Sim. E como é que isso repercute no seu convívio social, assim, com outras pessoas, sabe? Porque eu Cara, já ouvi pais, amigos, falando que quando vai no parquinho com a criança, as pessoas olham até esquisito, sabe? Tipo, primeiro, falam assim, que mãe relapsa é essa que deixou essa criança com o pai, sozinho com o pai? E que pai é esse que não faz nada da vida, que tá aqui cuidando da criança no parquinho? Mas daí é muito louco, né? Porque daí se fala isso do pai, que o pai não faz nada da vida, tá falando também daquela mãe antigamente que não fazia nada da vida, né? Mas muitas vezes eu sou o único pai no parquinho, eu sou o único pai fazendo alguma coisa com a filha. Putz, eu acho isso muito legal. Porque ao mesmo tempo que eu não tive isso, eu quero dar pra minha filha uma coisa que eu não tive. Então eu acho que também tem uma coisa que eu tô trabalhando no meu psicológico, que é esse negócio, ó, eu não tive essa figura tão forte assim e deixei a minha carreira de lado. Eu fiz um filme o ano passado, o ano retrasado, que foi o último longa que eu fiz. Mas eu acho que eu fico pensando, putz, que bom que eu posso estar com a minha filha. Eu acho que quando você tenta dissociar a sua imagem da questão da grana, é um bom caminho, assim. Pelo menos pra mim foi uma experiência legal, porque você consegue preencher outras partes da tal de prover, né? Que são tão importantes quanto a grana, né, velho? Porque, pô... A gente é muito mais que o dinheiro que a gente ganha, né? Mas é muito louco como as pessoas ainda têm esse olhar, né? E tipo, é isso, se eu tô dando um dinheiro ali, tá resolvido. Meu pai faleceu em 2012, eu acho que a gente nunca teve uma troca de carinho e afeto para além daquele abraço, assim, meio de lado, sabe? O Pedro tava falando do avô, né, que serviu como uma figura e tal, que tinha mais proximidade. Uma coisa que eu vejo muito pouco também, entre nós homens, é uma certa rede de apoio com outros pais, né? Como é que a gente, mesmo sem ser pai, se manifesta para outras pessoas que estão sendo pai, né? Porque, assim, mulheres têm uma rede de apoio muito forte, né? Então, assim, tem a tia, tem a avó, tem a vizinha, tem a amiga, sempre tem gente para ajudá-la nesse processo. A gente, como a gente nunca teve que se preocupar com isso, essa rede também nunca foi construída. Tenho essa vivência de ir para a escola, de ser o único pai que vai para a creche. E por ser cenógrafo, eu faço o Bumba Meu Boi da escolinha, eu faço a bandeirinha da festa junina, a roupa do meu filho tem que ser a roupa mais... Pô, que onda isso aí. Inventadinha, o robô, a gente vai discutir materiais, enfim. Mas eu ainda sou minoria na reunião de pais, na festinha, seja ela qual for. Eu ainda sou minoria. Pois é, você falou que é minoria, o Pedro falou que é o único que vai pro parquinho, o Gustavo aqui também colocou que é o único que vai lá. Então, assim, pais não estão nesses espaços. Ainda é minoria, ainda. E aí você estava falando que ficou amigo de outras mães, né? Porque provavelmente não tinham outros pais contigo lá. E aí, sei lá, sempre me vem na cabeça a história de grupos de mães,
sabe, da escola e tudo mais. Vocês fazem parte de um grupo de pais? Existe isso? Não. É uma preocupação? Como é que é isso? Assim? Porque o WhatsApp, ele é uma foto da sociedade mesmo, né? Hoje, enfim. O único grupo das minhas crianças do WhatsApp que tem mais homem é o grupo do futebol. Mas no grupo da capoeira, as mães são a maioria. No grupo do teatro, a mãe são a maioria. A Tainane faz vôlei, as mulheres são a maioria. Por que os pais não estão no grupo de WhatsApp do filho? É que ele vai pensar assim, já tem a reunião de trabalho, de não sei o quê, vou ter do meu filho? Mas a mulher ainda faz o trabalho dela e tá no grupo de WhatsApp. Mas sabe que eu acho que isso é uma coisa de exemplo também, de representatividade. O Bill Gates, quando se aposentou, entre aspas, no momento que ele começou a levar os filhos pra escola, os outros pais começaram a levar por pressão das mulheres. Falaram, se o Bill Gates tá levando, por que tu não vai levar? Entendeu? Qual é a sua Então acho que tem desculpa, muito Pedro? a questão da representatividade, de a gente se colocar num papel e mostrar, olha, eu faço isso porque é legal, a gente tem que fazer isso, tu é pai, tu tem que fazer. Isso tudo que vocês estão falando me faz pensar naquele pai de Instagram, sabe assim? Aquele pai que posa na festinha de aniversário. Eu posto tudo que é interessante pra mim. O meu filho é muito interessante pra mim, então as pessoas mandam muita mensagem tipo, nossa, você é um pai incrível porque eu tô vendo desenho com meu filho. Eu falo, pô, sério? Por isso? Uma coisa tão básica, aí você começa a repensar como tá escasso realmente. Pra mim é honesto, sabe? Se eu posto qualquer coisa com meu filho, é divertido, é engraçado, é importante, mas ainda não consigo meio que desassociar isso. Tipo, cara, quando será que parece que eu tô sendo só marqueteiro aqui? Não que eu me importe também, mas se é uma impressão que eu quero passar é para os caras que me seguem, querem ter filhos ou que já têm filhos, é tipo assim, cara, é importante isso, sabe? É legal. Também é coisa de pai, né? Exatamente. Não tem isso que coisa de pai é só ensinar a andar de bicicleta, né? Essas coisas meio chavão, assim, E né? afeto mesmo. Afeto, sabe? Você postar uma foto com seu filho que você tá beijando e falar amor da minha vida. Não são as mulheres só quem fazem isso. Qual que é o sentido de você não incluí-lo na sua vida? Se a decisão está no teu CPF, entende? Eu tenho uma experiência muito única, assim, tudo que a gente faz, né? E aí eu falo no coletivo lá em casa, quem educa, né? A minha mulher e eu, a Paty e eu, a gente inclui eles em tudo, assim. Não tem essa coisa de, agora ficou mais difícil de viajar. Não, agora a gente vai dar um jeito de viajar todo mundo dentro do que nos cabe, entendeu? Eu acho que o organismo ali meio que se autorregulou para a partir de agora é isso aí. Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês é uma coisa que eu escuto muito também quando a gente vai falar sobre orientação sexual dos filhos, né? Que eu escuto alguns amigos meus que já são pais falando assim, cara, não teria nenhum problema se meu filho fosse gay. Porque eu não sou preconceituoso, a questão é que o mundo é muito cruel, e aí eu me incomodaria. Eu quero ouvir o Rai. Eu tive que aprender da relação com meu pai sobre a minha homossexualidade, como eu aprendi a me posicionar no mundo. Eu preciso que elas aprendam, número 1, a se posicionar quanto a ter um pai gay, e, número 2, sobre a sexualidade deles, como que eles vão resolver. É um problema deles e perante a sociedade. É na escola, na aula de capoeira, é na aula de futebol. Esse texto de que a gente tem que defender o filho por ser homossexual é uma grande balela. Porque se defender, a pessoa tem que se defender de tudo. Sobretudo se posicionarem. Eu acho que é aí que está a questão. Tem que se posicionar e com afetividade. Qualquer pai quer ou mãe quer que seus filhos tenham orgulho de si, quer que a gente diga o que ele já falou. Eu escolheria o meu pai para ser meu pai, né? E como eu escolhi os meus filhos, porque os meus filhos são afetivos, eu quero que eles, maduros, digam que bacana, eu escolheria esse cara que escolheu ser meu pai para ser o meu pai. Então, o mais importante, e é outra vez o afeto. Assim, ser pai, gay ou não, é o afeto que a gente dá. Eu acho que tá muito mais as entrelinhas, aquelas brincadeiras de babaca, essa coisa tá muito mais do nosso lado do que da molecada. A molecada já foi, cara. Já se resolveu, né? Eu brinco que eu falo que eu tenho muito mais medo de ter um filho homofóbico. E realmente eu tenho muito mais medo de ter um filho homofóbico. Significou que eu errei em alguma coisa ou que ele aprendeu alguma coisa muito errada que eu não tinha percebido antes. A gente tem que ser a favor sempre, todo mundo, sempre de quanto a pessoa se sente bem com ela mesma,
que consequentemente a pessoa vai ser uma ótima pessoa para a sociedade em si. Eu nunca vi meu pai se colocando vulnerável na vida. Não quero fazer isso, eu quero tentar me esforçar muito para criar uma conexão verdadeira com meu filho ou filha, sabe? Eu não sou pai, mas gostaria muito de ser e acho que fica isso de aprendizado, assim, sobre a minha relação com meu pai, né? No momento que tu abraça essa coisa de ser pai, tu tá te colocando num papel muito vulnerável de que tu vai te machucar, porque tu não vai acertar sempre. Na verdade, tu vai errar muitas vezes. A palavra paternidade e a palavra ajuda não podem andar na mesma frase nunca juntos. Porque pai não ajuda, né? Quem ajuda é a tia, é a avó, a Dinda, o Dindo, o amigo. Pai é pai e se ele não tá fazendo o seu papel, ele tá sobrecarregando uma outra pessoa. E normalmente é a mulher que tá sendo sobrecarregada porque ele não tá fazendo a parte dele. Paternidade ativa deveria ser uma redundância, porque paternidade precisa ser ativo, porque ninguém coloca um filho no mundo e fica olhando na vitrine. Você coloca um filho no mundo e vai à luta, até o final da vida. A sensação que eu tenho é quando eu mostro para alguém que não faz sentido você não fazer a diferença na vida do teu filho, e eu deixo isso claro, para mim é tipo o troféu, é mais importante que ganhar prêmio aí do que escalar montanha ou escambau, sabe? Mas eu tô aqui definitivamente para fazer diferença na vida das pessoas. Então, se eu vou na vida das pessoas eu faço e não faço dos filhos, não faz o menor sentido.